Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, que nos dá a oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo, sobre os ensinamentos que Emmanuel nos traz para que nós analisemos a nossa conduta, para que nós analisemos os nossos pensamentos, para que nós analisemos os nossos atos todos os dias. Porque nós precisamos nos analisar para podermos detectar em nós as coisas que ainda estão por se fazerem diferentes, para se modificarem, para que nós possamos alcançar o que é que viemos fazer como a nossa renovação como espíritos imortais que somos. E nós vamos a mais um evangelho, e esse evangelho está no livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E a lição de hoje se chama Elucidações. E Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios o seguinte, no capítulo 4, versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são a de aprender, ajudar e servir. Porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a de prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços, reservada aos discípulos de todas as condições, permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Confesso para vocês que quando eu comecei
a ler essa lição, eu falei, o que será que Emmanuel quis dizer para nós? E o que Paulo quis dizer para nós? E de repente eu compreendi que muitas vezes nós deixamos o nosso personalismo alastrar-se e de repente nós achamos que aquilo que nós achamos está correto. Mas ele mesmo diz que nós devemos seguir a Jesus, fazer o que Jesus nos pede para que seja feito, e não o nosso personalismo, porque quando nós colocamos o nosso personalismo nas coisas de Deus, nós perdemos o nosso tempo. As circunstâncias que nós pensamos que estamos servindo a Deus, nós não estamos servindo, nós estamos servindo a nós mesmos, porque é aquilo que nós compreendemos. Por isso que ele diz que a propaganda, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna. Então, muitas vezes, nós achamos algumas coisas. E nas obras de Jesus, nas obras da codificação de Kardec, não há achismo, não tem personalismo. Elas têm base em estrutura de ciência, de filosofia, até da religião muitas vezes. Mas nós não esqueçamos que de religião é uma doutrina, essa doutrina que foi ditada pelos espíritos que são amigos de uma pleiade de espíritos que vem nos informar sobre os desígnios de Deus, nos explicar melhor o que Jesus quis dizer. Então, que nós não devemos ter esses nossos particularismos, mas sim trabalhar de acordo com aquilo que o Mestre disse. Ele diz assim: procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Então, quando nós saímos das bases do Cristo, colocamos o nosso achismo, eu acho que é assim, eu acho que é assado, nós estamos trabalhando em vão. Então, ele diz que ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Quando nós achamos alguma coisa e ela é daquilo que nós queremos que seja, nós vamos colocar o nosso impulso de dominação sobre as outras coisas, sobre os ensinamentos do Cristo. O que nós precisamos é colocar tudo isso nas bases do Cristo, não sairmos simplesmente achando. Por isso que nós temos sempre que estudar muito, que nós temos que aprendermos tudo na codificação da doutrina espírita, no Evangelho do Cristo e aquilo que ele quis dizer. Porque muitas vezes nós falamos assim, mas naquele tempo, as lições daquele tempo servem para esse tempo. Se nós colocarmos as lições de Jesus sobre a égide do amor de Jesus por nós. Então nós devemos deixar a nossa personalidade do lado para não interferirmos nos ensinamentos de Jesus, nas obras do Divino Mestre, nas obras de Deus. Por isso, cada vez mais,
nós devemos trabalhar em prol do Cristo, em prol de nós mesmos, servindo como Ele nos pede para servir. Então, nós não devemos nos abandonar ao achismo. Estudemos, vamos procurar saber o que Jesus está dizendo para nós. Ele fala direto com o nosso coração, ele fala direto com nós, conosco. E se nós calarmos a nossa mente, ouviremos ele falar dentro de nós. É isso que nós precisamos. Deixar o nosso eu de lado e ouvirmos o Divino Mestre falando conosco. Que Ele esteja conosco, nos abençoando sempre, nos iluminando para que nós possamos seguir na caminhada de amor e luz que Ele tanto nos propôs. Jesus, amigo, abençoa-nos mais uma vez e esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.